pode medir pelo quanto você tem, mas quanto dele você tem. Quanto de você ele tem. Porque não adianta nós, na primeira situação, nós saímos do centro da vontade de Deus porque alguma coisa nos separou do amor dele. Nada pode. A igreja de Laodiceia aqui, rica, voltando para ela, a igreja de Laodiceia rica aqui, achava que tinha tudo. Aí Deus vem e fala assim: compra de mim ouro puro. Porque o ouro puro, ele é passado pelo fogo. E o fogo, ele no metal, aquecido a uma temperatura altíssima, sai dele a escória, tudo que não se aproveita nesse metal. Ou seja, eu refino o ouro. Ou seja, o que você precisa passar, o que você precisa de mim, é algo que seja passado pelo fogo, para que tire tudo que não se aproveite de você. Você acha que você é rico porque você tem ouro? Você tem que comprar um ouro puro, que é eu que dou, porque eu vou passar pelo fogo, tirar tudo que precisa ser tirado, para aí sim você servir, para eu manipular, não no sentido negativo, mas para eu poder ter a legalidade de fazer tudo que tem que ser feito em você, e depois através de você. Por que Deus faz primeiro em, para depois fazer através? Vamos pegar o ouro. Eu quero fazer uma aliança. Primeiro eu preciso refinar, eu preciso passar pelo fogo, para depois eu trabalho no ouro, para depois o ouro servir. Ou seja, para fazer aliança, primeiro eu tenho que deixar em estágio líquido, tem que esquentar, tem que tirar aquilo que não serve, para depois ele ser puro. Ou seja, Deus está falando: olha, vocês achavam que vocês tinham muito ouro, que vocês eram muito ricos, mas vocês não foram experimentados no fogo, vocês não deixaram que eu agisse em vocês, para tirar tudo aquilo que não se aproveita em vocês, para depois trabalhar através de vocês. Vocês são pobres. Depois, eu não sinto falta de nada. Então eles tinham roupas. Aí ele fala assim: compra vestes de mim, porque vocês são nus. Jesus chama a igreja de Laodiceia de pobre, cega e nua. Vestes. A palavra fala que a noiva está sendo ataviada com vestes de justiça. Ou seja, os atos de Laodiceia não eram atos de justiça, porque ela estava nua. Porque a noiva é a igreja, e se a igreja estava nua, ela não estava se ataviando com veste de justiça. Ou seja, vocês vivem do jeito que vocês querem, mas vocês não vivem a justiça de Deus. Vocês precisam experimentar a roupa que eu posso dar. Eu é quem justifico, eu é quem perdoo, é eu que saro, não é vocês que saram. Embora vocês estejam um pó, um colírio, sou eu que curo. Assim, sabe por que eu falo tudo isso? Porque eu corrijo a quem eu amo. Jesus não abriu mão de Laodiceia porque Laodiceia fez coisa errada. Jesus não abriu mão de Laodiceia porque Laodiceia não condizia com o que era uma igreja verdadeira e genuína. O que ele faz? Ele fala assim: eu corrijo vocês e eu falo isso de vocês porque eu amo. Um evangelho que passa a mão na cabeça, que massageia o ego, não é evangelho de amor, é um evangelho hipócrita. Porque todo relacionamento com Deus tem confronto. Ele vai confrontar aquilo que nós não estamos fazendo adequadamente, para que nós passamos no formato certo. Ele vai mexer na nossa estrutura para que caiba tudo que Ele tem para colocar dentro da estrutura que Ele já concebeu antes mesmo de eu existir. Então Ele fala com a gente porque Ele ama. Porque essa palavra que massageia o ego, que diz que nenhum problema você vai ter a partir do momento, é mentira. Porque Cristo nunca aliviou para nós. Cristo pega para um e vira assim: ó, o que você tem que fazer, faça depressa. Ou seja, eu sei que você vai me trair, vai lá e já me vende logo. Jesus chega para Pedro e fala assim: olha, o diabo pediu para se andar com a sua vida. Olha, 3 vezes você vai me negar. Ele não aliviou para ninguém. Porque existe a diferença de paternidade e paternalismo. Paternidade é eu deixar que meu filho erre, mas ter ciência que eu coloquei dentro dele vai fazer com que ele volte para o caminho certo. O pai do filho pródigo, ele tinha ciência de que o que ele colocou dentro
volta para casa. Ele não permitiu, ele não deixou que o filho fosse embora, ele deixou, vai. Mas eu tenho certeza que o que eu coloquei dentro, um dia ele volta. Mesmo que seja pelo motivo errado, quando ele receber, eu vou ensinar o modelo certo. O paternalismo é colocar debaixo da asa e falar assim, é meu. Não faz isso não que você vai errar. Não é deixar errar, explicar o formato correto, deixar errar e depois quando voltar falar assim, olha, você errou, mas eu te amo do mesmo jeito antes de você ter errado e depois de você ter errado. É totalmente diferente o conceito. Então Deus fala assim, eu vou corrigir vocês porque eu amo, porque eu deixei vocês andarem do jeito que vocês queriam. Aí ele vai falar, mas eis que eu estou à porta. Igreja de Laodiceia, igreja contemporânea. Cenário: Jesus está na porta da igreja, não está dentro. Em muitos lugares ele está fora, batendo. Se alguém ouvir, ou seja, tem uma condição, se é condição. Se alguém ouvir, não precisa de ser muitos, é alguém ouvir, eu entro. Ceio, ou seja, nem da ceia ele está participando. Triste, né? Lembrei daquela menininha do triste, né? Nem da ceia, porque se eu estou batendo na porta e eu estou do lado de fora, porque a casa, se eu bato na porta para entrar na casa, eu estou do lado de fora, é para ser atendido. Aí se eu entrar, ou seja, se você abrir a porta, eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. O que Deus está falando? Olha, eu não quero uma igreja em que eu tenho que bater na porta. Eu quero uma igreja que eu possa entrar com liberdade, sentar, ceiar com Ele, de à vontade, eu com Ele, Ele comigo, sem nenhuma restrição. Eu não tenho que ficar batendo na porta esperando que alguém ouça, porque quem já está dentro já está com o ouvido atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Então quando Ele começa a falar, já começa a entender que é o Cristo, querendo manifestar, querendo fazer e querendo ceiar. Ceiar é mesa, é comer junto. Eu falo assim, olha, eu tenho comunhão com você, como nós fazemos na ceia, e você tem comunhão comigo. É isso que Ele quer. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer o seu colírio, Ele não quer a sua roupa, Ele quer você, comunhão, sentar, eu e você e eu. Deus não precisa de pessoas que tenham dinheiro, Deus precisa de pessoas que tenham Cristo dentro, para que aí sim Ele abençoe, que assim Ele coloque o recurso na mão, porque Ele sabe que quem tem Cristo dentro vai pegar o recurso, não vai ser egoísta, sair com o bolso cheio e falar assim, eu sou rico. O Evangelho da Prosperidade fala, depois que eu aceitei a Jesus nessa denominação, eu tinha um Fusquinha, agora eu tenho uma Lamborghini. O Evangelho de Cristo é, quando eu aceitei Jesus eu tinha 2 pães, agora só tenho um porque eu dei o outro pro meu amigo. Glória a Deus! Deus está batendo na porta, Senhor. Eu não quero o que você tem. Mais me chamou a atenção, eu postei nas redes sociais, o show que eu fui do Catedral foi: eu vou viver a minha vida e ser feliz. Minha fé não está baseada naquilo que eu tenho, no dinheiro que eu tenho no bolso. Eu não vivo o que você me diz. Ou seja, Jesus Ele nos chamou para sermos livres e não para sermos presos a isso aqui, ó. Porque Laodiceia tinha, mas era pobre. Laodiceia tinha recurso, mas era pobre. Laodiceia tinha colírio, mas não tinha visão. Laodiceia tinha veste, mas estava nua. Ele falou assim, olha, a verdadeira riqueza vem no partir do pão e não no comer sozinho, é na comunhão. A verdadeira riqueza não vem em você achar que você tem uma visão perfeita, mas você saber que você precisa ser mudado. Como diz o corinho, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro do meu coração necessita ser mudado, Senhor.
chave da sua casa. Porque só tem a chave da sua casa quem tem intimidade com você. Porque quem não tem intimidade tem que ficar batendo. Mas quem é íntimo, quem já faz parte da família, quem que pega? Você vai pegar, você tem a chave de casa, você abre o portão, você abre a geladeira, você senta no sofá e coloca o pé em cima. Deus não quer nada mais do que relacionamento. Ele não está preocupado se na sua sala vai ter umas TV de 50, de 60 polegadas. Ele quer saber se na sala da sua casa vai estar você e ele sentado no sofá conversando. Ele não quer saber se tem picanha na geladeira ou se tem ovo. Ele quer saber se na mesa o que vai ser servido é para você e ele comerem juntos. Pessoas que são íntimos de mim e que são íntimos dele. E está faltando principalmente um lugar para aquele com quem eu tenho intimidade. Que já pensou, você chama Deus para sua casa, está todo mundo sentado diante de Jesus assim, ó. Não tem lugar para mim aí? Então precisa ser mudado. A prioridade é servir todo mundo que está na mesa e Jesus está em pé lá e não é servido. Precisa mudar. Nós servimos o nosso trabalho, nós servimos o nosso cônjuge, nós servimos a nossa família, nós servimos nossos amigos. E aí quando dá eu sirvo Jesus. Precisa ser mudado. Porque a prioridade, a primeira pessoa a ser servida tem que ser Ele. O primeiro lugar, o lugar de honra, sempre à destra, o lugar de honra tem que ser de Cristo. Eu honro primeiro a Deus. Depois eu honro a minha família, os meus amigos, aqueles com quem eu tenho comunhão. Mas o lugar primeiro tem que ser dele. O que acontece? A igreja contemporânea colocou muitas coisas no lugar de Cristo e Cristo não pode nem entrar na reunião. Porque o formato de culto não encaixa. Porque se ele vem, ele estraga tudo. Porque se ele vem, ele vai mudar aquilo que eu já estou pregando há anos, dizendo que, olha, você tem que dar para receber. Aí ele vai falar assim, olha, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. E o que recebesse de graça você dá. Ele vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração e não casa de comércio. Ele vai estragar. Porque não tem mais um lugar para ele. Mas quando a casa está aberta e honra, glória, louvor, exaltação é para Ele, a gente diz porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Quando
virem falar que você é alguma coisa, fala assim: eu sou pobre e segue nu, eu estou sendo mudado pelo Espírito. Aleluia. Porque embora eu tenha, eu estou aprendendo a ter, não só para mim. É um processo, uma desintoxicação de muitas coisas que nós vivemos. Eu falo isso porque não é fácil. Mas quando nós vivemos pelo formato correto, nós vamos procurar, ao invés de construir paredes, nós vamos procurar preocupar primeiro com o fundamento, primeiro com a profundidade da rocha, primeiro com profundidade no relacionamento, porque depois dessa profundidade do relacionamento eu posso construir qualquer estrutura, que ela não vai ser derrubada por qualquer coisa, e eu vou estar correto, eu vou estar no modelo certo, eu vou estar em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando eu estou em Cristo, eu posso ter errado, eu posso ter falhado, eu posso ter decepcionado, mas a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu me arrependo do meu passado, das minhas coisas, agora é novidade de vida, tudo se fez novo. E outra, a gente morre e nasce todos os dias, porque a misericórdia do Senhor, ela é de manhã, ela renova a cada manhã. Ou seja, a misericórdia de Deus vem para suprir aquilo que você fez ontem. Aí você tem uma nova oportunidade. Falhou? Vem a misericórdia de novo, supre. Quem não errou, atira a primeira pedra. A verdadeira prosperidade não vem em ter tudo, vem em não sentir falta de nada, mas não sentindo falta de nada com Cristo, e não sem Cristo como Laodiceia. Essa é a verdadeira prosperidade, que Jesus vem não para deixar as coisas do seu jeito, mas Jesus vem para fazer do jeito dele, do jeito correto. Amém? Fique de pé, vamos louvar junto de novo. Antigo, bonito e tão atual. Senhor Jesus, eu já não quero ser igual. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Meu primeiro e último amor. Nenhum amor pode substituir esse. Eu não posso trocar esse amor por nenhum outro que se compare ao amor dele que deu. É impossível eu conhecer o amor de Deus e não querer me relacionar com Deus desse amor. Porque esse amor me constrange. Esse amor ele me faz esquecer de todos os meus desejos. Me faz deixar de ser egoísta. Me faz deixar de querer a minha vontade para viver a vontade de quem me amou. Nada se compara a esse amor. Ele é o amor. Ele é o amor. Não existe nada maior. Não existe. Não existe. Estava ali no café, conversando, e confesso que eu tinha em meu coração uma palavra, e ali no café o Senhor, numa conversa que a gente teve, o Senhor me levou para esse texto. Tinha já preparado algo, mas não é a minha vontade. Não é. Porque a vontade da carne era ficar até tarde hoje, até meio-dia dormir. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não podemos viver segundo o que nós vemos, o que nós acreditamos, o que nós queremos. E eu convido a todos para abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 14.
seu lado aí que não está com a Bíblia junta com ele aí. Dá um sorriso bonito para ele. Amém? Versículo 14 diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Cristo criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não é frio e nem quente. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Porquanto vos aconselho que compre de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir, e cobrir a nudez da sua vergonha. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós cearemos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentar ao meu lado no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Por isso tomar as vossas sentas. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que entender como o Deus que nós estamos na presença se move. Porque se nós não entendemos como Deus se move, nós estaremos longe. Nós estaremos longe de entender como é que esse Deus trabalha em nossas vidas. Nós vamos ver que o livro de Apocalipse, ele inicia-se com um homem chamado João, numa ilha chamada Patmos. E quando ele está nessa ilha de Patmos, o que acontece? Ele é conduzido através do Espírito a falar com aquele que ele já conhecia. E ele começa a direcionar algumas cartas para as igrejas que estavam na Ásia. Então nós vamos ver as 7 cartas das igrejas aqui. Então nós vamos ver que uma, como Filadélfia, embora tendo pouca força, ela não negou o nome. E quando nós estamos voltando na sexta-feira de um evento que eu participei, nós estávamos justamente conversando sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi aquela igreja que até conversei hoje no café e falei que foi a igreja que nossos avós, para alguns os pais, edificaram, que lutaram com poucos recursos, com pouca força, mas sempre se manteram fiéis e foram a base para que nós construíssemos aquilo que Deus queria que nós construíssemos. Só que ao longo dessa transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, que é a igreja que a gente acabou de ler aqui, nós estamos vendo que Laodiceia ela tinha uma posição muito destacada. Era uma igreja que ela tinha muitas posses. Era uma igreja que ela estava muito bem localizada geograficamente. Era um polo comercial. O interessante é que o que Deus começa falando, o que Jesus começa falando para essa igreja, é justamente a primeira deficiência dessa igreja. Ela não tinha uma fonte própria.
Porque se você for estudar a estrutura geográfica de Laodiceia, ela ficava no meio de duas cidades. Uma cidade chamada Hierápolis e outra cidade chamada Colossos, que inclusive nós temos a carta aos Colossenses. Essa cidade de Hierápolis era que nem Caldas Novas que nós temos aqui no Brasil. Era uma cidade de águas termais, era uma cidade de águas quentes. Então ela tinha fontes de águas e as águas eram quentes. Em contrapartida, do outro lado, a cidade de outra vizinha era Colosso. E Colosso era uma cidade muito fria, era um contraposto. Era totalmente contrário. Enquanto Hierápolis tinha águas quentes, Colosso tinha águas congelantes. E o que acontece? Laodiceia não tinha uma fonte própria. Então o que fazia? Um aqueduto. Eu pegava um tubo, trazia de Colosso, outro tubo eu trazia de Hierápolis e se juntava em Laodiceia. Então se eu junto água quente com água fria, ela vai ficar morna. Jesus ele começa falando a primeira característica dessa igreja. Primeiro, não é porque somente eram mornos, porque ele fala assim, era melhor que fosse uma das duas coisas. Porque se fosse frio, a gente esquentava. Se fosse quente, a gente esfriava. Mas morno, já bebeu água morna? Ela causa até problemas intestinais. Você vai fazer um chá, você toma água quente, não faz mal. Você toma água gelada, a não ser para quem tem problema de garganta, que fica ruim fácil, não faz mal. Mas se tomar água morna, faz mal. O que Jesus estava falando? Da deficiência que aquela igreja tinha. Ela não tinha uma fonte própria. Ela pegava uma fonte que vinha de outra cidade, ela pegava uma fonte que vinha de outra e não tinha uma fonte só. Ela tinha duas fontes e não era dela. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, vocês tinham tudo para cavar um poço. Vocês tinham tudo para buscar uma fonte independente, mas vocês acharam mais fácil buscar uma fonte externa, ao invés de achar uma fonte interna. Porque muitas das vezes nós estamos procurando fontes externas. Eu vou em determinado lugar e pego uma água, daqui a pouco eu vou em outro, pego outra, daqui a pouco eu pego outro, daqui a pouco eu não sei mais que água que tem dentro de mim. Porque é uma misturada tão grande que eu não sei mais qual que é a essência da água em que eu estou fluindo. E a palavra diz que para aquele capítulo 4 de João, que ele encontra a mulher e ele oferece uma fonte da qual ela nunca teria sede, e ele fala que do interior sairiam rios de águas vivas. Ou seja, Jesus estava criticando aquela igreja no sentido de que vocês não entendem o que poderia sair de dentro de vocês, vocês estão procurando em outros lugares. E outra, vocês não estão nem procurando se aonde vocês estão pegando água está sendo uma fonte verdadeira. Vocês simplesmente pegam. E a vontade que eu tenho é a mesma de quem bebe água morna, vomitar. Já parou para pensar nisso? Que muitas das vezes a gente está agindo de acordo com as nossas próprias vontades e começa a criar uma fonte que não é interior. A fonte exterior, ou seja, eu vivo pelo meu trabalho, eu vivo pelas amizades que eu tenho, eu vivo pelo dinheiro que eu tenho, no fluo. E agora Deus está falando assim, olha, eu preferia que você fosse frio do que fosse morno. Porque frio, pelo menos, o que estava gerando em você, eu ia restaurar para tornar algo aprazível para mim. Mas nem isso eu posso fazer, porque nem tratar na origem eu posso. Porque a cidade de Colosso é uma, a cidade de Hierápolis é outra. Eu quero tratar com vocês. Vocês acham que vocês têm uma fonte, mas vocês não têm. Eu sou a fonte que vocês precisam. Não precisa ficar procurando. Cristo é a fonte. Não adianta nós pegarmos atalho e fazermos aquedutos para tentar suprir a escassez de uma coisa primordial, porque nós ficamos sem alimento. Você pode ficar muitos dias de jejum, mas sem água você não fica. Agora traz o espiritual. Você pode ficar muito tempo sem comer, mas sem o Espírito você não fica. O Espírito, principalmente no Novo Testamento, ele nos traz a representação da água. E a água ela não fica parada
Deus não nos chamou para sermos represas, Deus nos chamou para fluir. E o que Ele está falando? Eu não quero pessoas que pegam aquedutos que vão parar o fluxo, controlar o fluxo, travar o fluxo. Não, eu quero que o que eu coloquei dentro de você flua, e que você seja fonte para quem não tem água. E a partir do momento que ela beber dessa água, ela vai ter uma fonte própria e vai gerando vida. Outro detalhe importante de Laodiceia. Laodiceia, ela era uma potência no sistema oftalmológico, vamos dizer assim, na oftalmologia. Eles tinham um pó que chamava pó frígio, que era o colírio que nós temos hoje. Eles já tinham um pó que servia como colírio. E eles se achavam o máximo porque tinham aquilo. Eles se achavam superiores porque eles eram capazes de curar algumas doenças nos olhos. Aí Jesus entra para conversar com o anjo da igreja, ou propriamente dito com a igreja, e diz assim: vocês são cegos, porque vocês têm todo o recurso para constituir, para comprar e para fazer e para produzir colírio, mas a visão que precisa ter vocês não têm. Por que a igreja hoje precisa ser sarada? Por que a comunidade de cristã hoje precisa ser sarada? Por quê? Porque estão achando que sabem muita coisa, que viram muitas coisas. Porque viu um templo que é parecido com o templo de Salomão, acha que viu alguma coisa. Porque viram uma revelação do reverendo, do tal, e pum, viu alguma coisa. Mas não viu a Cristo, não adianta. Porque não adianta eu ver tudo. Eu fiz cirurgia nos olhos, minha visão melhorou, esteticamente falando, porque eu tinha estrabismo. Mas não adianta nada eu corrigir algumas coisas, porque o estrabismo é o olho torto. Não adianta eu corrigir a minha visão terrena, se a minha visão celestial, se a minha visão espiritual não estiver alinhada. Eu posso estar bonito esteticamente falando, os olhos perfeitos, mas se eu não enxergar Cristo, não adianta. Não adianta nós vermos tudo que está acontecendo no mundo. Não adianta nós vermos tudo que está passando e não olharmos com a visão correta, e não olharmos para quem deve, que é Cristo. Porque se você for olhar o escândalo que saiu aí desse pastor, que nós já sabemos quem é, você vai ficar falando: ai meu Deus, mas o que aconteceu? A palavra diz: quem está em pé, cuida para não cair. Não adianta eu ver isso e não aprender com o que aconteceu com ele. Não adianta eu ver isso e ficar chocado. Eu tenho que olhar e falar assim: Senhor, me ensina a não praticar a mesma coisa, e não me deixa julgar ele. Porque é fácil entrar na internet e começar a julgar. Mas Deus não te chamou para isso. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é uma pessoa, que é o Espírito Santo. Não sou eu e não é você. Não adianta eu ver se eu não tenho visão. Mas como é que é isso? Eu vejo, mas eu não consigo decifrar o que eu estou vendo. É a mesma coisa que eu fosse cego. Jesus vira para Laodiceia e fala assim: vocês são cegos. Era para vocês estarem muito melhor do que vocês estão. Por quê? Vocês têm algo maravilhoso nas mãos, mas não usam do jeito certo. Porque quando eu uso o recurso que Deus colocou na minha mão para enriquecer, eu sou muito pequeno. Porque eles se achavam ricos. Porque eles falam assim: de nada, vocês dizem, de nada eu tenho falta. Ou seja, Jesus Cristo não fazia falta para eles. Porque eu já tinha dinheiro, eu já tinha tudo que eu precisava, eu não preciso de Jesus. Mas quando você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Porque todas as posses que nós tivemos, sem aquele que propiciou que nós tivéssemos a posse, tudo vai ser em vão. Porque Salomão, no final da sua vida, ele vai dizer que tudo é vaidade. Um dos homens mais sábios da terra, que tinha, não houve homem tão sábio quanto Salomão. Não houve. E nem vai existir.
Porque a sabedoria que foi dada para Salomão não foi distribuída para nenhum homem da terra. Nenhum. Mas o que acontece? Toda a sabedoria dele foi para o quê? Juntar riquezas, mulheres, posses, ficar feliz porque a rainha de Sabá veio questionar toda a riqueza, fez perguntas para ele, ele soube responder. E no final da sua vida, ele viu que tudo isso era vaidade, porque ele tinha dinheiro, mas não era rico. Ele achava que era, mas não era. Jesus está dizendo para nós que não adianta nós termos todos os recursos do mundo e não temos Ele. Como foi louvado aqui, Ele tem que ser o primeiro e o último amor. Ele não tem que ser apenas um flerte quando você quer. Não adianta eu vir no domingo flertar com Jesus e o meu relacionamento sério é com dinheiro na segunda. Porque eu estou aqui flertando algumas horas com Jesus e amanhã eu já estou preocupado nas contas que eu tenho que pagar, no trabalho que eu tenho que fazer, na encomenda que eu tenho que entregar. Não. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente não deve viver aqui domingo um momento de entretenimento com Deus. Nós não temos que vir aqui para mostrarmos para os outros que nós temos comunhão. Nós temos que vir aqui para termos comunhão. Nós temos que virmos aqui para adorar o Senhor. E nós temos que vir aqui e sermos ministrados pelo Senhor. É isso. E não deixar que nada externo, nenhuma fonte externa venha atrapalhar o que Deus quer construir internamente. Por quê? Agora eu vou lá para a parábola dos dois homens que construíram, dos dois alicerces. Depois eu volto para cá. Tinham dois homens que construíram suas casas. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Um teve o cuidado de ver qual era o terreno em que ele ia construir a sua casa. O outro não analisou o terreno em que ia construir. Casa. Quando Jesus vira para Zaqueu e fala: hoje me convém pousar em sua casa, os religiosos que estavam de plantão falam assim: ele vai dormir na casa de Zaqueu. Mas Jesus estava falando da casa Zaqueu, não da casa do Zaqueu. Quando se fala: hoje me convém pousar em sua casa, hoje veio salvação para esta casa, a família de Zaqueu não estava no contexto. Você não vê que estava lá a esposa de Zaqueu, o filho de Zaqueu, a filha de Zaqueu, não estava. É esta casa, ele. Hoje me convém pousar nesta casa, hoje veio salvação para esta casa. Então quando eu vou escolher alicerçar essa casa, eu tenho que saber qual que é o terreno que eu estou construindo ela. Porque se eu construir na areia você tem até em desenhos, em alguns lugares mesmo existe, areia movediça, você vai afundando, a estrutura toda que você construiu afunda. Ou então a primeira chuva que vem derruba. Porque aí o Lucas ele vai fazer questão de dizer: vocês dizem Senhor, Senhor, mas não ouvem as minhas palavras. Vocês dizem: olha, eu te louvo, eu te adoro, mas não segue a minha palavra. E quem faz isso é semelhante ao homem que constrói a estrutura dele em algo que não é Cristo. Por quê? Na aula de segunda-feira nós tivemos aqui algo que o Senhor ministrou no meu coração, ficou fervendo a semana inteira. Você vai começar a sua casa, você não começa direto para cima, você começa para baixo. Você começa primeiro fazendo um buraco para baixo. Você faz uma coluna para baixo, pega a broca, fura na profundidade que você precisa. Depois você vem com a sapata e depois você vem com a coluna. Primeiro nós temos que saber que nós temos que ter profundidade na onde nós estamos plantando a nossa casa. Ou seja, antes de construir qualquer coisa, a minha profundidade tem que ser com a rocha, com Cristo. Não adianta eu querer uma profundidade com terra, com areia, porque a profundidade com areia não vai adiantar de nada, porque quando
vir a chuva, vai levar tudo. Mas quando eu tenho profundidade na rocha, pode vir qualquer coisa. A minha casa não vai cair. Por que muitos fracassam na caminhada com Deus? Porque nunca tiveram alicerçados em Deus. Tiveram alicerçados na denominação. Tiveram alicerçados no pastor que conduzia. Tiveram alicerçados no cônjuge. Mas nunca tiveram alicerçado na rocha. Porque a palavra fala: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Um evangelho teórico não serve de nada, porque é o evangelho que eu só ouço. Eu vim aqui no domingo, sentei meu bumbum na cadeira, ouvi a palavra, saí daqui, não pratiquei, perdeu tempo. Sacrifício de tolo. Aí ele vai falar: aquele que ouve e pratica. Ou seja, não basta somente eu sentar e basear meu relacionamento no quanto eu ouvi. Não, meu relacionamento tem que ser baseado no quanto eu pratiquei aquilo que eu ouvi. Porque não adianta nós vivemos o evangelho teórico, porque eu sei de Gênesis e Apocalipse todas as passagens, mas não vivo um versículo. Perdemos tempo. Porque quanto mais você aprofunda para construir a sua casa, maior vai ser a estrutura para aguentar tudo aquilo que Deus tem para construir em você. Ou seja, quanto maior é o edifício, maior tem que ser a profundidade. Ou seja, quanto mais Deus fala que vai realizar através de você, mais você tem que se aprofundar nele. Porque não adianta eu colocar como muleta a minha esposa. Não adianta eu colocar como muleta o meu pastor. Porque a profundidade de um não é a profundidade do outro. Porque todos nós somos uma casa independente. Embora nós somos casados, embora nós temos amizades, cada um é uma casa. Então o meu alicerce não pode depender do alicerce do outro. Porque aí vai virar um puxadinho. E Deus não trabalha com puxadinho. Se eu vou construir algo, eu tenho que ir profundo. Se eu construo um relacionamento com Cristo raso, eu estou dizendo que o meu relacionamento com Ele é pequeno. Se eu construo algo que não tem profundidade nenhuma, é como aquela semente que foi plantada junto aos espinhos, foi sufocada, não tinha profundidade, não criou raiz, o sol queimou junto às pedras. Mas quando eu monto minha profundidade, meu alicerce em Cristo, na rocha, pode vir o que for. Vem enfermidade, pode vir. Vem a perda, pode vir. Material, física, pode vir. Porque a minha profundidade não está naquilo que eu vejo. Porque embora Cristo representa a rocha, nós não o vemos, nós o veremos. Nós sentimos, e através daquilo que nós sentimos, nós reproduzimos o formato. Então eu estou aprofundando naquilo que eu sinto, para depois ver como Ele é, com a casa pronta, terminada, e eu verei com Ele face a face. E aí Ele vai falar assim: o que nos separará do amor de Deus? Vamos lá, o que me separa do amor de Deus? Aí Deus vai falar em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que é o amor de Deus? O próprio Filho é a representação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Cristo é a representação do amor de Deus. Aí o que me separa do amor? A aflição, a angústia, a fome, a perseguição, a prova, como a gente fala aqui no Evangeliquez. Nada me separa do amor. Ou seja, quando eu construo no alicerce certo, quando eu construo na superfície certa, quando eu construo na estrutura certa, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu estou firmado na rocha, e a profundidade daquilo que eu construí não vai ser abalada por qualquer coisa. Então não adianta nós basearmos o nosso relacionamento com Deus com o evangelho teórico, em que eu sei tudo, mas não pratico nada.